O meu nome é Maurílio Oliveira Brandão, Maurílio Brandão, eu sou médico. Eu tenho a minha residência básica em Medicina Geral Comunitária, que é o meu berço em termos de formação. Durante aquele período eu iniciei meus estudos no campo da homeopatia, logo em seguida da acupuntura, porque já naquela época eu percebia uma limitação em relação ao montante de informações que eu tinha na minha formação, que foi na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, do qual me sinto bastante orgulhoso. Eu vejo que foi realmente uma formação muito consolidada, muito bem feita e que eu pude aproveitar, eu vejo bastante razoavelmente. Mas, ainda assim, como eu disse, lá mesmo eu sentia que, pela minha afinidade em relação à conceituação de saúde, aquilo que eu ouvia dos pacientes, é que eu devesse buscar mais campos, mais conexão. E eu pude, felizmente, encontrar isso logo em seguida, apesar de ter feito residência médica em Medicina Geral Comunitária, tendo iniciado em Sete Lagoas, logo próximo a Belo Horizonte. Depois transferi-me para Porto Alegre, onde eu terminei e fiz até o 3º ano da residência médica. Ainda durante a residência médica, então, eu iniciei homeopatia, logo depois acupuntura, e lá mesmo, em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de fazer também uma especialização em medicina do trabalho e também em saúde pública. Então, embora a minha formação tenha sido muito voltada para a atuação na rede básica, essa minha migração ainda deu-se cedo para uma atividade mais autônoma, embora eu tenha tido uma certa experiência, mas hoje eu me sinto extremamente feliz porque eu continuo praticando medicina de família, há várias famílias que eu atendo há várias gerações e pude manter essa visão generalista, ainda mais pela prática da homeopatia, que é o meu berço terapêutico, como eu costumo dizer, e que me deu chance para poder, então, atuar de uma maneira ampla nas 4 áreas básicas, né, da medicina de adultos, da pediatria, da ginecobstetrícia, não tanto mais da medicina ambulatorial, que é o, melhor dizendo, da cirurgia ambulatorial, que é aquela parte que nós temos também de procedimentos, dos quais eu me afastei. Mas, enfim, esta é a minha formação básica. Depois disso, passei por algumas outras especializações, dentre elas de nutri-endocrinologia funcional, que foi bastante importante, de medicina ortomolecular, também, que foi um divisor de águas, eu poderia dizer, na minha prática médica, e também outros tipos de formação, de cursos, de especializações que eu fui acumulando ao longo desse período de experiência e me trouxe até esse momento. Então, hoje eu tenho o que pode ser denominado de uma prática integrativa, da medicina integrativa, como parte da minha formação, e é o que pode melhor hoje explicar ou exemplificar qual é essa prática que eu tenho. E justamente essa prática me trouxe um histórico bastante interessante, porque nessa visão que nós temos da pessoa como um todo, e que então é aquela que se tem basicamente quando da abordagem homeopática, se não aquela da medicina generalista, se não aquela que eu trouxe como berço da UFMG, pela formação também muito consolidada na pessoa humana, que eu tive como minha formação, e acredito eles mantêm possivelmente esse foco até hoje. Então me trouxe para uma conexão muito próxima, muito íntima das pessoas com quem eu me relaciono profissionalmente. Isto me trouxe então para sempre ter uma abordagem da pessoa, numa continuidade daquilo ou daquelas que eram as queixas pelas quais eu era e sou procurado. Portanto, sempre de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, nós caímos naquele ponto onde a pessoa se situa ali, aquela pessoa com a sua história, com as suas experiências, e me deu então uma base bem interessante para que sempre que possível eu pudesse conectar-me, interagir com esta pessoa e com isso enriquecer tanto a minha experiência, assim como também a minha capacidade de abordar essa pessoa na sua experiência como pessoa humana e, portanto, na sua consciência, podemos chamar assim, e dentre essas diversas situações vieram se acumulando conhecimentos e experiências, até que ali por volta de 2014, 2015, eu vi que havia uma criancinha nascendo. Então eu vi que eu tinha um contingente bastante importante
de experiência consolidada e senti que de alguma forma eu precisava expandir isso para que outras pessoas, além daquelas que individualmente eu via, pudessem também ter um aproveitamento, um benefício. Foi aí que nasceu o Potentia. Então, essa história, essa ideia do Potentia tem já 4 anos, pelo menos, desde que foi criado, e inicialmente esse foi criado com a proposta de um curso presencial, e que deu-se até por uma primeira vez com um pequeno grupo de pessoas, e que logo em seguida eu intencionava ter essa extensão, mas por diversas razões essa ideia acabou não mantendo-se como uma decisão de momento, e por fim acabou de novo entrando em modo de adormecimento, ou seja, Potentia novamente voltou a ser gestado, até que ultimamente agora, ao final do ano passado, eu notei que realmente eu precisava dar canal para esse tipo de experiência e para um grupo, um número maior de pessoas. Desde o início, o Potentia foi criado com essa missão, que é uma missão que eu percebo ter como profissional, e ao utilizar-me de uma proposta com esse nome, que era de, então, ajudar que as pessoas pudessem alcançar uma vida plena, feliz e próspera, com elementos esses do cotidiano, mas que são muito significativos nas vidas das pessoas individualmente, pelo que eu pude ver ao longo desse tempo de prática. Potentia significa mesmo poder, né? Advém do latim, e é esse nome que nós então mantemos para esse canal, seja no YouTube, no Instagram, também no Facebook, por onde nós estamos agora presentes juntos com vocês. Então é esse histórico que trouxe-nos para esse momento. Portanto, eu vejo que há, pelo que tenho visto, e felizmente a receptividade que eu tive quando de comunicar que eu então ia trazer esse momento inaugural de hoje foi realmente muito interessante. Eu aproveito então para agradecer a toda a receptividade que eu tive de amigos, parentes, pacientes, e que foi muito calorosa. Realmente eu me senti no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Então eu sinto que realmente há esse conteúdo que possamos expandir para tantas outras pessoas que possam se beneficiar desses elementos que eu pretendo no cotidiano das segundas, quartas e sextas trazer ao contato das pessoas que estejam conosco, para que tenham então essa vivência e que possamos, é claro, interagir nesse nosso momento pós-TV, né? Porque, enfim, não deixamos de ter essa característica como se fosse uma TV, só que, claro, interativa, dando oportunidade para que a gente se comunique bastante e nos comuniquemos de uma maneira bastante íntima, eu diria, porque eu sei que eu estou falando com aquelas pessoas que optaram por estar aqui comigo neste momento e que têm, no mínimo, a curiosidade de saber o que é que vem daí, senão esse compartilhamento, mesmo que não é apenas da mídia, do canal de rede social, mas também dessa experiência, dessa vida em comum. Portanto, é esta a razão, dentre outras, eu vejo, para justificarem que estejamos aqui juntos hoje. O propósito, portanto, é de estar com vocês, de estar com aquelas pessoas que possam se beneficiar desses conteúdos diversos, que vão versar principalmente sobre, como eu disse, a experiência humana na sua consciência como uma forma de crescer. E isso sendo utilizado, claro, para vencer obstáculos, dificuldades que naturalmente passam por enfermidades, patologias, mas que tem também, não tem dúvida, esse ensejo, esse intuito de que as pessoas possam, enquanto seres humanos, terem a oportunidade de ter contato com determinados conteúdos, conceitos e passarmos então por uma reconceituação, eu poderia dizer assim também, que é o propósito dessa nossa vivência. A programação é que tenhamos, portanto, o tempo que eu acredito, para que não fique uma coisa muito maçante, de ao redor de 15 minutos nesses dias, nas segundas, quartas e sextas, para abordarmos então esses temas de uma maneira bem funcional, prática, numa interação que, claro, poderá vir daqui a pouco com sugestões e mesmo perguntas que vocês venham a ter com o que
o conteúdo abordado e que, sem dúvida, vão enriquecer os temas para haver uma correspondência, inclusive, bastante próxima daqueles que sejam, que vocês queiram que sejam abordados. O ponto de hoje é basicamente esse. Eu vejo, nós temos aí, pelo que eu posso também ver, já próximo do tempo previsto, dos 15 minutos, mas eu entendi que hoje, excepcionalmente, eu estenderia-me um pouco, porque ter esse tempo de vocês sendo dedicado a esse momento dessa live, eu vejo que apenas para uma apresentação é muito pouco, mas e daí, né? Afinal, e o que tem para hoje? Só mesmo essa apresentação. Então eu optei por trazer uma pequena abordagem de uma condição muito interessante que ela se deu comigo. Aliás, muito do que eu vou trazer para vocês são experiências próprias ou experiências diretamente vividas com pessoas que eu acompanho. Portanto, nada é senão fruto de prática, de vivências e que me deram uma consolidação, como eu falei, firmeza o bastante para trazer isso para vocês e para aqueles que não tiveram ainda nunca nenhuma oportunidade de estarem comigo, seja pessoal ou mesmo virtualmente, mesmo porque agora que eu apareço dessa forma nas redes sociais, eu sempre tive até uma posição assim um tanto quanto discreta em relação a essa condição. Mesmo o Facebook eu vinha sem usar já há bastante tempo. Ultimamente é que eu passei a ter essa vivência novamente, até mesmo num certo preparo com a postagem de determinados conteúdos que nós vimos fazendo principalmente através do Facebook da clínica, pois eu sabia, eu tomei essa decisão no final do ano passado que eu deveria me preparar para chegar a esse momento que estamos aqui hoje. Portanto, sobre o que eu quero falar é justamente isto, decisão. E como experiência própria, que nem eu disse, essa questão da decisão que muitos de nós temos o tempo todo, porque afinal tomamos decisões todo o tempo em nossas vidas e, contudo, na maioria das vezes pequenas decisões. Estas pequenas decisões são relativamente fáceis de serem tomadas, afinal, se eu vou tomar café da manhã ou não, se eu vou almoçar ou não, se eu vou realmente estar presente naquele compromisso para o qual fui convidado, ou qual roupa vou vestir, enfim, todas essas pequenas decisões são realmente do nosso dia a dia, mas algumas outras não, algumas são decisões que podem afetar todas as nossas vidas. Como eu sei que essa decisão que eu tomei no final do ano passado, que eu ia de fato, diferentemente do que foi há 4 anos atrás, em 2015, quando eu havia também tomado essa decisão de partir para essa condição de apresentar-me também através de mídias sociais. Nós tentamos, eu me lembro muito bem, até fazer um dia uma live, e naquele dia justamente nós tivemos uma queda da internet. E foi então muito frustrante, porque justamente no momento nós tivemos essa queda e não foi possível fazer a live, e depois alguns outros contratempos se somaram de forma tal que eu abandonei essa ideia e não mantive a decisão. No entanto, tendo tomado essa decisão, eu vejo como é interessante, porque tendo tomado a decisão, nós tivemos então essa sucessão de fatos, de atitudes, de criações que foram acontecendo desde o final do ano passado e aqui estamos. Então, o que eu quero, assim, aqui mesclar é justamente essa condição interessante para um olhar do não físico, para um olhar, vamos dizer, metafísico, para um olhar a quem, além, melhor dizendo, daqueles sentidos que nós temos ali do olfato, da gustação, do paladar, da audição, da visão e mesmo do tato, ou seja, aquela outra que vem aqui para o nosso terceiro olho, que é da intuição. Como Einstein já dizia, interessantemente, essa condição que é, então, do que pode ser chamado da intuição, é um presente que nos foi dado. Esta condição de escutar a intuição nos torna, então, aquela pessoa que tem a fé ou crença na intuição, um instrumento. E, portanto, no entanto, aliás, ele mesmo dizia que nós, então, formamos uma sociedade em que
o atuante, ou seja, esse ser crente na intuição, no presente, se tornou, na verdade, o mais importante. E o presente, a intuição ficou abandonado. Então, eu tenho certeza, hoje eu posso afirmar isso para vocês de diversas maneiras, que esta experiência de estar aqui com vocês é fruto de uma decisão onde existe essa condição do crer para ver, porque nada disso ainda estava presente. É claro, nós estamos aqui numa das salas da clínica, onde eu montei esse pequeno estúdio, mas esse momento, esse fato, ele realmente não existia de forma alguma, e assim é quando nós tomamos importantes decisões. Então, eu compartilho aqui com vocês, essa é uma decisão que eu não tenho dúvida, passou a minha vida para um outro plano, eu não tenho dúvida disso, porque como eu falei, no mínimo, hoje eu estou me expondo de uma forma que eu nunca fiz e num caminho sem volta. Agora, eu já estou aqui com vocês, esses minutos já passaram, inclusive ultrapassando um pouco o tempo, pelo que eu peço desculpas hoje, mas o fato é que esta condição de estar aqui com vocês, muda tudo. E muda também porque eu tenho esse compromisso assumido de estar na próxima quarta, na sexta e assim por diante, sempre trazendo algo de mim, da minha pessoa, que passa pelo campo profissional, mas não tem dúvida, mistura-se com a minha pessoa para compartilhar com vocês. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, sobre decisões. Que importantes decisões são aquelas que vocês ainda não tomaram? Que importantes decisões é que vocês visualizam? Sejam decisões de um nível material, profissional, de um bem, para a sua saúde, enfim, eu sugiro que vocês considerem essa metafísica de entender que realmente nós temos o não físico como aquilo que é superior, que nos guia e só através de onde nós podemos realmente manter e ter grandes decisões para que sejam nessa função frequencial, porque tudo é frequência, o pensamento, as palavras, nós próprios, dentro de temas que nós possivelmente vamos abordar com mais critério em algum desses momentos futuros próximos, como por exemplo da própria física quântica, do qual hoje meu trabalho não tem mais como se desprender, isso os fará notar de uma maneira muito mais fácil. Eu sei que, imagino pelo menos, alguns colegas, pessoas com conhecimento mais aprofundado estão me vendo hoje, sabem muito bem do que eu estou falando, aliás, nesse caso, sabem muito bem e não é nenhuma novidade. Mas para alguns de vocês, talvez essa seja uma novidade. Então, eu deixo aqui essa mensagem de hoje, que é de considerarem decisões importantes que vocês estejam prestes a tomar, mas que não tenham ainda tomado, e justamente porque vocês não consideraram e devem considerar, eu aconselho fortemente, estimulo que vocês ousem crer para ver. E aqueles que porventura ficarem esperando, assim como talvez eu tenha esperado lá em 2015, que algum dia, alguma vez talvez eu retome essa questão que é a da história do Potentia, da proposta do Potentia, eu posso garantir a vocês, nada veio. Ninguém veio me cutucar, ninguém veio me cobrar, nada aconteceu a não ser a minha decisão de tornar isso uma realidade. E hoje se tornou uma realidade interessante, porque, como eu disse, eu estou como que preso a esta realidade. Agora, num outro nível, para que nós possamos manter essa frequência, essa conexão, através desse canal Potentia e nos programas e o que tem para hoje, que vão acontecer, então, na sequência, a partir de quarta-feira e depois na sexta e assim por diante. Eu vejo que nós já temos aí quase 30 minutos, eu pretendo realmente não explorar o tempo de vocês. Claro, eu deixo inclusive essa sugestão, pelo menos assim pensei, que sejam atividades ao entorno de 15 minutos, se, digamos, a maioria de vocês pensar que deve ser um tempo um pouco mais estendido, ou que vocês me deem a liberdade para que em alguns dias nós possamos, inclusive, estender para além dos 15 minutos, bom, eu não acharei de todo ruim, mas eu quero também, ao mesmo tempo, usufruir do tempo de vocês, o mínimo possível, mas o bastante possível, para que essas mensagens tenham lugar em cada um de vocês
e que isso possa reverter em algo que frutifique, um conteúdo que seja realmente válido por terem então passado o tempo comigo. Eu, antes de finalizar, vou ter de lembrar, eu pensei que eu não tivesse tanto de já trazer isso desta forma, mas eu vou ter de pedir sim que vocês se inscrevam no canal do Potentia, no YouTube, e convidem amigos, parentes, todos que puderem, para se inscreverem no canal pelo YouTube, para que tão logo quanto possível nós possamos chegar lá aos 1000 inscritos e que a partir daí me dê esse direito então de poder aparecer numa live através do YouTube e, segundo eu sei, traz para essa nossa experiência, para esse nosso contato, um enriquecimento. Nós passaremos aí a ter uma somatória entre o Facebook, o Instagram e também o YouTube, para que a gente possa então se conectar. Eu deixo aqui novamente meu agradecimento sincero. Eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que é um grande compromisso para mim, é uma baita responsabilidade, mas eu me sinto bem. Eu sinto que estou, como eu disse, com as pessoas certas, no momento certo, no lugar certo. É tempo sim desse conteúdo extravasar por além daqueles contatos na individualidade, e mesmo em alguns momentos quando eu tenho oportunidade para falar para pequenos públicos, eu quero sim que nós tenhamos essa expansão, porque essa conexão, ou melhor, essa conjunção dos diversos temas que eu sei alguns de nós, colegas que estamos hoje aqui, temos em comum. São experiências, formações parecidas, mas que perpassam em cada um de nós a nossa individualidade. E eu creio, pelo que tenho visto, essa congruência desses conjuntos de informações e conhecimentos que por mim passaram, me trouxeram para um ponto em que eu tenho com o que contribuir. E eu espero que vocês tenham essa mesma opinião. Nós teremos muitas outras oportunidades para que vocês possam perceber esse meu intuito, que é sincero, de somar a vocês no seu cotidiano, nas suas vidas, não só nessa condição do que eu deixo de novo recado hoje, de decisão. Reflitam sobre isso, pensem em grandes decisões, alcancem essas grandes decisões. O que eu posso dizer é que se nós repetimos dentro do que nós chamamos realidade, aquela já conhecida, nós nos mantemos nelas próprias e não vamos alcançar nada além do que nós já conhecemos. Enquanto que se nós visualizarmos esta outra realidade do que é a decisão tomada de onde pretendemos alcançar, nós começamos então numa outra conexão, num ponto ascendente além daquele que nós estamos, e aí sim nós estabelecemos esse canal ascendente para que nós possamos então chegar a essa decisão, como eu posso hoje compartilhar com vocês. Assim aconteceu nesses 4 meses, desde uma decisão firmemente tomada, e aqui estamos então no primeiro. E o que tem para hoje do canal Potentia, pelo qual eu agradeço imensamente a todos vocês. Estou aberto para sugestões, críticas, opiniões e espero vê-los na quarta-feira. Convidem os amigos e desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e encontramos-nos novamente na quarta-feira. Um beijo no coração, até lá, boa noite.